Boa noite, boa tarde, bom dia, meus irmãos. Que bom que você está aqui com a gente. Nós compartilhamos do mesmo sentimento de saudade, eu tenho certeza. Então vamos adorar o Senhor junto com a sua família. Fica de pé, arrasta o sofá. Vamos matar um pouquinho da saudade agora? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Fica à vontade.
Você está em casa. No mais alto monte, ou no mais profundo mar, não há ninguém que se compare a ti. Glorioso és, tu reinas sobre a terra, e me vês com os meus olhos de amor. Ante a tua perfeição, como não me entregar a ti, meu coração, todos os dias busca te encontrar. Alto monte, ou no mais profundo mar, não há ninguém que se compare a ti. Glorioso és, tu reinas sobre a terra, e me vês com os teus olhos de amor. Como não me apaixonar ante a tua perfeição, como não me entregar a ti, cante, meu coração,
cantar todos juntos? Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, vai! Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. O seu amor, ele dura pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Será que você pode dizer isso? O que posso? O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Vamos dizer mais uma vez o que posso? O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou
sempre. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Cante. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Continua. Sabe, irmão, esse é um tempo que às vezes a gente duvida do amor de Deus, duvida da bondade de Deus. Mas eu quero te dizer que você tem que continuar crendo, porque quem Ele é não muda, nunca vai mudar. Ele é bom, Ele é amor, e Ele continua te amando, Ele está cuidando de nós, acredite nisso. Então vamos cantar isso. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Eles irmãos, seu amor dura para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Seu amor és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Não deixe de acreditar no amor dele por você. Aleluia, aleluia. Salmos vai dizer que eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria convidar você e a sua família para nós orarmos pela nossa nação, orarmos pela nossa comunidade. Então você na sua casa, feche os seus olhos para que nós, enquanto igreja, levantemos um clamor pelo nosso país. É um tempo de muita incerteza para todos nós. Talvez você tenha colhido frutos amargos desse tempo de pandemia, mas é importante que nós possamos focar os nossos olhos em Deus, porque Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Feche os seus olhos, vamos orar todos juntos. Deus, nós estamos aqui enquanto igreja Nova Casa para levantar um clamor em prol do nosso país, para levantar um clamor pelo planeta. Jesus, o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado tem sofrido tanto com essa pandemia, Jesus. E nós pedimos por misericórdia, nós pedimos por graça. Jesus, nós pedimos que o Senhor venha ao nosso socorro. Nós sabemos que Tu és o Deus soberano, que Tu és o Deus forte e que nada sai do controle das Tuas mãos, Jesus. A Tua palavra diz que todas as coisas colaboram e correspondem e desaguam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós cremos nessa palavra e por isso nós pedimos por misericórdia. Jesus, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dos empreendedores, dos empresários, dos pais de família, daqueles que sustentam as suas casas. Jesus, tenha misericórdia do nosso presidente, tenha misericórdia dos governadores, tenha misericórdia dos prefeitos, e que haja uma onda de conversão, que haja uma onda de arrependimento, que haja uma onda de quebrantamento, e que o Brasil confesse que o Senhor é Deus e que não existe vida longe de Ti, Jesus. Nós clamamos pelas famílias da Igreja Nova Casa, pelas famílias de Belo Horizonte.
Deus, que o Santo Espírito que habita em nós, que a salvação que está em nós, ela não se apague dentro desses dias de angústia, mas que possamos, Pai, nesse tempo ser renovado na nossa força, renovado na nossa fé, renovado na nossa esperança, Jesus. Nós elevamos os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem de Ti, Jesus. A nossa esperança está posta em Ti. O choro pode durar uma noite, mas nós acreditamos que a alegria virá pela manhã, Jesus. A nossa esperança está posta em Ti. A nossa esperança está posta em Ti, Jesus. Porque Tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. E nós, enquanto igreja, vamos declarar isso de novo, dizendo que Ele é bom. Misericórdia e justiça se encontram em Ti, Jesus. Vamos declarar isso mais uma vez, com o nosso coração, com a ciência que Jesus tem cuidado da nossa nação. Você pode cantar isso mais uma vez? Vamos ministrar isso mais uma vez. Oh Jesus, nós não temos falta de nada, porque o Senhor é bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Aleluia, aleluia. Creia nisso, meu irmão. Assim como os irmãos de José intentaram o mal e Deus transformou o mal em bem, assim como no livro de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vai dizer que a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, precisa passar pelo fogo. Acredite que Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua família. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém. Aleluia, aleluia, meu irmão. Espero que você tenha sido tocado por esse louvor. Eu espero que esse momento tenha ministrado no seu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Então é importante que você erga suas mãos sem ira e sem contenda e adore ao Senhor. Nunca perca uma oportunidade de exaltar o nome de Deus. Mas nesse momento eu queria compartilhar com você um pouco da palavra. Você sabe que nós estamos expondo um pouco sobre o livro de Romanos na nossa série básico de Romanos. Então está aparecendo um QR Code aqui na sua tela, onde você pode baixar gratuitamente o livro dessa série. Tudo que nós estamos falando aqui está exposto de forma mais ampla, de forma mais corrida nesse livro. E ele está em formato digital totalmente gratuito para você, para que você possa ler um capítulo por semana e ir acompanhando tudo que nós temos falado. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o poder da mensagem. Essa mensagem se chama Evangelho, e esse Evangelho vem através de Jesus Cristo. Jesus Cristo esse que morreu na cruz para me salvar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre salvar de quem? E esse é o segundo capítulo do nosso livro. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz para nos salvar de quem? Os crentes estão sempre falando, muda para crente para você ser salvo. Mas afinal de contas, Jesus nos salvou de quê? Ou de quem? E a ira de Deus foi aplacada através do sacrifício de Jesus. E afinal de contas, por que Deus estava irado? Será que Deus me salvou do inferno? Será que Jesus me salvou do diabo? Nós vamos entender algumas coisas antes de expor esse texto. E a primeira coisa que é importante que você entenda é o conceito da palavra salvar. A palavra salvação, basicamente, ela significa resgatar, ela significa livrar, ela significa libertar, remir. Então pense num bombeiro que subiu através da sua escada em um prédio em chamas e salvou uma criança, ou seja, ele resgatou da morte, ele livrou, ele libertou daquele lugar de perigo. E é exatamente o que Jesus Cristo fez na cruz, exatamente o que Deus fez no sacrifício do seu Filho. Deus nos salvou e talvez para sua surpresa, Deus nos salvou dele mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Na cruz, Jesus Cristo nos salvou do Deus Pai.
Mas você pode estar pensando, mas Cristo não nos salvou da maldição da lei, do inferno, do diabo? Claro, isso é uma verdade, mas tudo isso era apenas uma consequência do ato de ter nos salvado do próprio Deus. Pensa comigo, quando você entra numa dívida, a palavra do Senhor vai dizer, não deveis nada a não ser o amor, mas suponhamos que você entrou numa dívida e você não conseguiu pagar essa dívida, automaticamente o seu nome ficará sujo, negativado, junto ao SPC, junto ao Serasa, mas a sua dívida inicial não é com o SPC, muito menos com o Serasa, a sua dívida é com aquela loja. O Serasa e o SPC, a negativação do seu nome é simplesmente uma consequência de uma dívida que você não conseguiu pagar lá atrás. O fato de estarmos indo para o inferno, de sermos malditos pela lei, de sermos escravos do diabo e do pecado, é simplesmente uma consequência da dívida, da grande treta que nós arrumamos com Deus. E aí, meu irmão, se eu não tenho uma consequência com a dívida, por que eu pagaria? É o que muitas pessoas pensam, eu não vou pagar essa dívida não, porque daqui 5 anos esse negócio vai caducar e o meu nome será limpo, ou seja, se não tem uma consequência, eu não pago a dívida, e nós só nos preocupamos com a dívida por causa da consequência. Jesus Cristo só veio nos livrar da ira de Deus por causa das consequências, meu irmão. O Serasa e o SPC cobram uma dívida que não é deles, assim como o diabo e o inferno também cobram uma dívida que não é deles. Tem um vídeo antigo no YouTube, muito bizarro e muito herege, que era Jesus Cristo meio que brigando com o diabo, perguntando, ó diabo, quanto você quer pelos meus filhinhos? É um vídeo totalmente assim, um negócio totalmente desproporcional. Não pense, meu irmão, que Jesus se humilhou e o diabo ficou lá massacrando a Jesus para pagar uma dívida. Não, a dívida era com Deus. O diabo era simplesmente uma espécie de SPC que recebeu uma dívida que nem era dele. Na verdade, o diabo é um grande devedor que pagará essa dívida eternamente com o seu sofrimento. E essa dívida começou lá no jardim do Éden. E todos nós, quando pecamos durante a vida, aumentamos essa dívida. Quando Adão ele peca, ele desobedece a Deus, uma grande dívida é gerada. E todos nós, quando pecamos, aumentamos essa dívida. O pecado da humanidade, meu irmão, começa a crescer desenfreadamente e Deus entrega a lei. Lei essa que são 613 mandamentos que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós chamamos de Pentateuco. E para que Deus entrega essa lei? A lei de Deus revela o seu padrão de santidade e caráter, como o homem está devendo e o homem perdeu esse parâmetro, essa relação, essa conexão, o homem se desligou de Deus, Deus entrega a lei e fala assim, olha, esse é o meu padrão, esse é o meu caráter, esse é o meu nível de santidade. Deus entrega essa lei também, meu irmão, para refrear o pecado e a maldade do povo, para que o povo saiba, olha, vocês não podem sair fazendo o que vocês quiserem, vocês não podem sair transando e pegando e matando e pegando boi, e pegando mulher. Não é assim que funciona. Existe um padrão, existe uma métrica. E está aqui 613 métricas para que vocês andem e não pereçam. A lei, meu irmão, não é uma grade. A lei é uma cerca de proteção para que o povo não ande de forma desregrada e se perca em si mesmo. A lei era o que nós chamamos de aio, a lei era uma espécie de professor. A lei foi algo que Deus entregou ao povo para ensinar o povo a ser gente. Porque um povo sem lei é um povo desregrado. Você pensa numa empresa, meu irmão, que não tem um gerente, que não estabelece as leis, essa empresa vira um pandemônio. Ela não produz, ela não anda para frente, o negócio vira uma zorra total. E Deus estabelece a sua lei, porque revela o seu padrão, o seu caráter, a sua santidade. Essa lei guardava o povo. O problema é que o homem não consegue cumprir a lei. E isso gera um segundo problema, porque se o homem não cumpre a lei, ele é amaldiçoado. Então o homem tem um grande problema, ele tem uma dívida com Deus. Agora ele tem um segundo problema, porque ele tem uma dívida com Deus e ele não consegue cumprir a lei. Agora ele é amaldiçoado. Deuteronômio no capítulo 28, do versículo 1, vai falar sobre as bênçãos para aqueles que cumprem a lei. Então 6 versículos de bênçãos para aqueles que cumprem a lei. Do outro lado da ponte, nós temos Deuteronômio 28, do versículo 15 ao versículo 24. Uma série de versículos que vão trazer maldições para aqueles que descumprem a lei.
Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1, vai nos dizer as bênçãos para aqueles que cumprirem a lei. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje lhes ordeno, o Senhor teu Deus lhe exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrares, bendito será ao saíres. Meu irmão, um texto maravilhoso, um texto que nos incentiva a obedecer à lei de Deus, porque a lei, afinal de contas, se eu obedecer à lei de Deus, olha quantas bênçãos maravilhosas eu receberei da parte de Deus. Mas existe um grande problema: o homem está devendo a Deus, e essa dívida que o homem tem para com Deus, faz com que o homem seja um pecador, e o fato do homem ser um pecador lhe faz ser um escravo do pecado, e a escravidão que o homem tem com o pecado impede que ele cumpra a lei de Deus. Aí ele acaba desaguando em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 15, que vai dizer as maldições para aqueles que não cumprem a lei de Deus. E olha quais são as maldições para aqueles que não cumprem. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre você todas as maldições e te alcançarão. Olha só: maldito será tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será o entrares, maldito será o saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti pestilência até que consuma a terra em que passar a possuir. O Senhor te ferirá com tísica e com febre, e com inflamação, e com dor ardente, e com secura, e com crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças, e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereça. Olha que texto terrível, meu irmão. O homem não consegue obedecer à lei de Deus. E Tiago vai dizer: aquele que peca em um dos mandamentos, peca em todos. Então o homem tem um grande problema, pois agora ele é um inimigo de Deus, e agora ele é maldito. Não somente o homem é maldito, mas a terra é maldita, os seus animais são malditos, a sua saúde é maldita, a sua descendência é maldita, o campo é maldito, tudo é maldito por causa do homem. O problema, meu irmão, é que o homem não consegue cumprir a lei, porque quando ele arrumou aquela dívida, ele se transformou em escravo do pecado. E toda vez que o homem peca, ele quebra a lei. E toda vez que o homem quebra a lei, ele se torna um amaldiçoado. E o homem não cumpre a lei. Agora ele tem uma grande dívida e agora ele é maldito por causa da lei. O homem tem dois grandes problemas e por causa disso, Deus está irado com a humanidade. Por causa disso, o homem tem um grande problema para ser resolvido. E o pagamento dessa dívida, meu irmão, era a morte eterna, era o inferno. O homem vai para o inferno porque ele está devendo a Deus, porque ele é um maldito perante a lei. E você pode estar pensando: tá, puxa vida, mas por que um castigo eterno? O Adão só comeu a fruta. As pessoas falam: Adão comeu a maçã. Qual é o problema, gente? Um pecadinho, uma coisa tão pequena, por que sofrer eternamente, meu irmão? Como que você paga um Deus que é eterno, tendo uma dívida de sofrimento eterno? E por isso, somente Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, conseguiu pagar essa dívida que era eterna. Somente Jesus conseguiu pegar na mão, metaforicamente falando, na mão de Deus, na mão da igreja e nos unir. Jesus é a nossa religião, Jesus é o nosso religare, Jesus é aquele que nos religou a Deus. Romanos capítulo 1, no versículo 8 vai dizer: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Deus está irado não simplesmente porque Adão comeu do fruto. Deus está irado não simplesmente porque os homens lá no Antigo Testamento não cumpriram a lei, mas porque, meu irmão,
ira de Deus está sendo manifesta do céu por causa da impiedade, por causa da injustiça, por causa que os homens suprimem a verdade pela injustiça. Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 32, vai nos falar de qual é a situação absurda de pecado do homem, meu irmão. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisa a ser e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais, as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa é exatamente a condição do homem depois do pecado. Essa é a condição de um homem que deve a Deus. Deus está irado não porque simplesmente o homem comeu um fruto no jardim, mas Deus está irado porque a humanidade escolheu fazer o mal. Deus está irado porque o pecado não traz glória, mas traz vergonha e destruição para a sua criação. Por causa de Romanos 1, 21 até o 32, é porque Deus está irado, meu irmão. Porque o homem é terrível para pecar. Se tem carne, tem espaço para muito pecado. Deus, meu irmão, tem todo o direito de estar irado, porque Ele é o Criador de tudo. Deus é o construtor da casa, da edificação. A humanidade está depredando a sua casa, a humanidade está destruindo, está pichando, está derribando a sua casa. A ira de Deus não é uma ira pecaminosa como a nossa, meu irmão, mas a ira de Deus é uma ira que traz justiça. A ira de Deus é como a ira de um pai que vê o seu filho afundando no tráfico de droga, meu irmão. Se ele pudesse, ele matava o traficante, ele acabava com a droga. Ele quer fazer justiça porque ele está vendo aquilo que ele dedicou amor à sua criação se destruir. A ira de Deus é contra a impiedade e não propriamente contra o homem, mas como o homem, meu irmão, é o agente motor dessa impiedade. Como diz Romanos 1,18, a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade, injustiça dos homens. Então o homem, meu irmão, ele recebe essa fúria, essa ira de Deus. Eu estou dizendo que a humanidade chegou a um ponto onde todos se afastaram de Deus, meu irmão. Todos estão debaixo do pecado. E talvez você esteja pensando, tá, mas você lê essa lista de pecado? Eu não sou tão pecador assim. Eu não sou tão miserável. Talvez, meu irmão, comparado comigo, comparado com o seu vizinho, comparado com o seu marido, a sua esposa, você seja uma ótima pessoa. Mas no último dia nós não seremos comparados com o nosso vizinho, com os nossos filhos ou com o nosso cônjuge. Nós seremos comparados com Cristo e estaremos todos envergonhados de não termos chegado nem à unha do dedão de Cristo. Todos somos pecadores se comparados com Cristo. Romanos 3,9, o que vai dizer? O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo sequer. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade, meu irmão, estava debaixo do pecado, com uma grande dívida com Deus.
E essa dívida só aumenta. E a maldição só aumenta. Toda a humanidade totalmente depravada, totalmente perdida e condenada. Então, meu irmão, com todo esse quadro que nós acabamos de apresentar da situação do homem, de pecado, a situação de inimizade para com Deus, essa situação de maldição, essa situação de perdição, essa situação de Deus estar irado com o homem, Deus tem a brilhante ideia de perdoar toda a humanidade. É isso mesmo, meu irmão. Tão claro e simples como eu estou dizendo, Deus perdoa a todos. Mas o que nós precisamos entender é que o perdão para nós, ele veio de graça. Ele veio livre, ele veio de forma fácil. Nenhum de nós pagou nada para ser perdoado, nenhum de nós pagou nada para ser salvo, pois o perdão de nós veio de graça, mas para Deus custou um alto preço, porque lembra que tínhamos uma dívida, lembra que éramos malditos por causa da lei. Então, meu irmão, isso custou um grande preço para Deus. Então Deus, através da cruz, sacrifica a si mesmo para salvar o homem. É isso mesmo que você acabou de entender. Deus sacrificou a si mesmo, para Ele mesmo, para nos salvar dele mesmo. Deus pagou a nossa dívida para Ele mesmo. Deus assumiu o prejuízo. Deus subiu na cruz e descarregou toda a sua ira sobre Ele mesmo. Deus sobe numa cruz e descarrega toda a sua ira sobre seu Filho, como diz em Isaías no capítulo 53, no versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. É isso, meu irmão, que acontece. O pai que é um com seu filho e o filho que é um com seu pai, eles pagam a dívida entre eles mesmos, meu irmão, porque nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Deus pagou a nossa própria dívida, aleluia. É o que vai dizer em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos curados. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, meu irmão, nos curou, nos sarou, nos salvou. Deus pagou a nossa dívida. Jesus Cristo paga a nossa dívida na cruz, meu irmão. Ele paga a nossa dívida. Colossenses no capítulo 2, no versículo 13, vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando numa cruz. Aleluia por essa palavra. E talvez você esteja pensando, tá, mas e todas as vezes que eu peco, eu me torno outra vez, eu volto a tornar um inimigo de Deus? Todas as vezes que eu peco, eu vou ser um inimigo de Deus? Eu vou arranjar toda essa problemática? Não, meu irmão. A palavra em Colossenses diz que Jesus cancelou o escrito de dívida. João, o apóstolo, vai dizer: todas as vezes que vocês pecarem, na verdade ele diz antes: filhinhos, não pequem, porém se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, e ele intercede por vós diante do Pai. Então nós fomos justificados por Deus, meu irmão. Isso é uma posição irremovível, nós não podemos sair desse lugar. Jesus também, ele acabou com a maldição da lei, como vai dizer em Gálatas no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia, meu irmão. Esse é o poder de Deus. João 19:39 vai dizer: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós não estamos mais debaixo da maldição, e se pecarmos não vamos voltar a ser inimigos de Deus, não vamos mais voltar para debaixo da maldição.
E meu irmão, entenda que o pecado na vida do crente é por um acidente, ele não é planejado, porque aqueles que morreram para o pecado não podem viver nele. Se você de fato vive deliberadamente para o pecado, você não nasceu de novo, mas essa é a palavra de Deus. Cristo apagou e pagou a nossa dívida na cruz, e Cristo pagou e acabou com a maldição da lei. Hoje estamos livres em Cristo Jesus. Nós fomos livres do inferno, nós fomos livres do diabo, nós fomos livres do mundo, nós fomos livres do pecado, porque Jesus na cruz aplacou a ira de Deus. Deus não estava bravinho, meu irmão. Deus não estava chateado. Deus não estava magoadinho. Deus estava eternamente e furiosamente irado com o pecado e com o pecador. Mas Jesus saciou a ira eterna de Deus na cruz. Pois na cruz de Jesus a justiça e a graça se beijaram. A vontade de Deus de matar o pecador e a vontade de Deus de perdoar o pecador se encontram na cruz. E a graça, o amor, o perdão e a justiça e a ira se beijam na cruz, e nós herdamos a vida eterna no momento que Jesus morre na cruz. O sacrifício de Cristo veio para aplacar a ira de Deus. O sacrifício de Cristo veio para substituir um pecador. O sacrifício de Cristo veio para nos levar para a vida eterna, de tal maneira que você pode ser salvo, de tal maneira que você pode ter um encontro com Cristo, de tal maneira que nesses dias de incerteza você pode ter a sua alma salva e redimida por Jesus Cristo. Saiba que Deus resolveu o problema do pecado. Saiba que Deus resolveu o problema da maldição. Mas se você está me ouvindo nesse momento e você não tem certeza para onde você vai, se você morrer hoje ou se você morrer amanhã, você pode ter o seu nome, meu irmão, escrito no livro da vida. Você pode ser salvo pelo Senhor. Você pode ser contado entre os santos no último dia. Pois a palavra de Deus diz que no último dia os anjos do Senhor virão e colocarão os perdidos na esquerda e aqueles que foram salvos na direita. Esses que estiverem na sua esquerda, meu irmão, serão destinados ao fogo eterno, mas aqueles que estiverem na sua direita, que creram no Filho de Deus, serão salvos e serão levados para as bodas do Cordeiro, de tal maneira que você pode ser salvo neste momento. E eu queria orar com você, eu queria orar para nós agradecermos por esse sacrifício, porque Jesus, meu irmão, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único capaz, foi o único capaz, o nosso sumo sacerdote, de entrar no Santo do Santo e apresentar um sacrifício aceitável. Então eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse sacrifício, agradecendo a Deus por tudo isso que nós ouvimos, e para que Deus salve você nessa noite. Se você não é salvo, se você não tem certeza se você é salvo, nós vamos orar, e eu acredito que você pode ser salvo nesse momento. A palavra de Deus vai dizer que nós deveríamos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu quero orar com você nesse momento. Se você está aí na sua casa, se você está me ouvindo, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Deus, graças eu te dou por essa palavra, graças eu te dou por essa realidade, graças eu te dou por todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, graças eu te dou pela Igreja Nova Casa, Pai, porque o Senhor tem nos chamado para entender essas verdades. Obrigado porque, Pai, há 2000 anos atrás o Senhor veio dos céus e se achou em forma humana e morreu no nosso lugar. O Senhor, Pai, se sacrificou, o Senhor subiu naquela cruz para pagar a minha dívida, para nos fazer amigos, para destruir e acabar com a inimizade entre nós e o teu Pai. O Senhor também, Pai, cancelou a maldição, se fazendo maldito, pendurando naquele madeiro. E eu te agradeço, Jesus, porque nós fomos salvos, porque nós fomos lavados e redimidos pelo teu santo sangue. E eu agradeço a ti, Jesus. Agradeço porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a tua graça? O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? Muitos de nós já estaríamos mortos, sem destino, sem rumo, mas o Senhor escolheu nos salvar. Eu te agradeço.
E eu quero pedir, Pai, pelas pessoas que nos ouvem nesse momento, pessoas que não tiveram encontro com o Senhor, que o Senhor possa quebrantar, Pai, e trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Que aqueles que nesse momento confessam o Senhor como Salvador, possam, Pai, em nome de Jesus, ter os seus nomes escritos no livro da vida, possam ter os seus pecados perdoados, possam ter, Pai, toda a maldição anulada, possam, Pai, cancelar o seu escrito de dívida com o mundo, com o diabo e com o pecado, e possam ser feitos novas criaturas em nome de Jesus, e que nesse momento, Pai, eles sintam a paz que excede todo o entendimento, paz essa que recebemos quando temos o encontro com o Senhor, e que em nome de Jesus a vida dos meus irmãos nunca mais sejam as mesmas. E nós cremos nessa palavra, e porque ouvimos e porque cremos, dizemos amém. Amém, meu irmão. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você, e eu espero que você tenha sido extremamente abençoado, edificado e alargado no seu conhecimento por tudo isso que nós compartilhamos. Entenda, meu irmão, Deus estava irado conosco por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia e por causa da nossa desobediência. Mas Deus em graça e Deus em amor, Ele veio, subiu numa cruz e quebrou aquele abismo que havia entre nós e Ele. E agora não existe mais nada que nos separe. Hoje nós temos livre acesso. Nós não temos mais maldição sobre nós. Nós não temos mais inimizade. Nós não precisamos mais fugir de Deus. E nas próximas semanas nós vamos falar como que essa justiça e essa graça se deu. Qual foi o modus operandi, qual foi a sistemática que Deus escolheu para nos salvar. Então eu sugiro que você baixe o nosso livro, você leia o próximo capítulo, Prazer, o meu nome é Graça, porque nós falaremos de forma mais profunda e de forma mais alargada sobre isso na semana que vem. Eu também quero te incentivar, aqui no canal nós temos uma série, estamos produzindo uma série que se chama As Doutrinas da Graça. Nessa série você vai entender como se dá a salvação do homem. Então, se ficou alguns buracos sobre a salvação, como que se deu esse processo, assista a nossa série sobre as doutrinas da graça e você será extremamente abençoado. Eu acredito que muitas dúvidas serão respondidas. No mais, nós vamos ficando por aqui. Foi uma bênção ter vocês aqui. Eu estou morrendo de saudade. Eu fico vendo esses bancos vazios aqui com meu coração apertado. Eu não vejo a hora de estar de volta com vocês para juntos nós fazermos uma grande festa aqui nesse lugar. Mas enquanto isso nós vamos nos encontrando por aqui. Eu amo vocês, é sempre um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amo vocês, tenham uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Fique com o Senhor.